Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos a mais uma aula de inglês, aula 13, e vamos ficar ligadinhos aí porque hoje temos um novo assunto para aprender, que é um assunto bem importante em inglês. Mas, antes disso, vamos com a nossa frase do dia. Nossa frase do dia hoje está bem curtinha, mas é uma frase que vai dar um incentivo aí para vocês. Vamos começar a falar a nossa frase, palavra por palavra, as duas palavrinhas que tem aí, para que vocês possam repetir e conseguir aprender também como se fala essas palavras, tá certo? A primeira palavrinha da nossa frase é a palavra stay. Então, repitam aí na casa de vocês, tá certo? E a outra é focused. Essa última aí. Então, nossa frase só é isso hoje. Bem curtinha, tá vendo? E o que ela quer dizer para nós? A nossa frase está dizendo assim, ó. Fique focado. Então, é um incentivo aí para vocês, que mesmo quando bater aquele desânimozinho, mas que vocês permaneçam focados. Porque nós estamos aí mais da metade do ano, daqui a pouco chega o fim do ano, e todo mundo quer ser aprovado, não é verdade? Então, permaneçam focados, tá bom? E antes de começar o nosso assunto de hoje, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês, né, comentar um pouco sobre a correção de algumas questões da atividade anterior que vocês fizeram, tá? Quero corrigir a segunda questão com vocês. A segunda questão diz o seguinte: a onomatopeia rei, essa palavrinha aí que está entre aspas, se refere a. Então, quando se fala essa palavra aí, vai se referir a quê? Letra A, chamar alguém. Letra B, mergulho. Letra C, batida. Ou letra D, surpresa? Se nós pensarmos direitinho e analisarmos, essa onomatopeia se refere a quando nós queremos chamar alguém. Ela significa ei. Então, quando você quer chamar alguém, você pode falar dessa forma. Resposta correta, letra A. A outra questão é a terceira. Como vocês observam aí, está dizendo o seguinte: observe a imagem e responda qual som ela melhor representaria em português. Então, aí quer saber o significado dessa expressão aí. Essa onomatopeia se fala splash, que em português vai ter como significado tibum. É o som que representa em português. Resposta correta, letra C. E a última questão que eu gostaria de corrigir com vocês é a quarta, que tem a palavra aí crash. E expressa no sentido de quê essa palavra? Se vocês olharem direitinho nas alternativas, a letra C fala batida e a letra D batida na porta, da porta. É uma batida da porta ou é uma batida assim, por exemplo, de carro, né? Como eu mostrei para vocês na última aula, seria uma batida mesmo, tá bom? Então, letra C é a resposta correta. Não é especificadamente uma batida da porta, tá bom? Mas uma batida, de forma geral, tá bom? Quando nós falamos de um carro, por exemplo, algo que colidiu. Então, a resposta correta é a letra C. E aqui está o gabarito da nossa atividade. Quem anotou aí, pode conferir também no caderno de vocês. Primeira questão, letra B. Segunda, C. Terceira, C. Quarta, C também. E a quinta, vocês tinham que colocar a resposta como tic-toc. Representaria aí o barulho do relógio, tá bom? E vamos ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre o verbo to be, que em inglês, como vocês observam na imagem, se fala verb to be. É como se fala em inglês, tá? E esse é um verbo que muita gente fala que em inglês só aprende isso. Em inglês a gente só aprende o verbo to be. Mas não é bem assim. Vocês viram que nós já aprendemos muita coisa e vamos aprender ainda muito mais. Mas por que sempre os professores vão voltar um pouco a falar sobre o verbo to be? Porque ele é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa, como vocês observam nessa outra imagem aí que eu coloquei. E pode ser traduzido como ser ou estar, certo? Então, ele pode tanto ser traduzido como ser
ou como está. Ele é um dos verbos muito utilizados em muitos assuntos. É necessário usar o verbo to be. E agora eu vou mostrar para vocês o que é esse verbo tão falado muitas vezes pelas pessoas. Vou explicar bem direitinho para vocês quando se usa, tá bom? E nós já começamos a ver o significado dele. Então lembrem, verbo to be significa ou ser ou estar. Por que essas duas palavras? Porque ora ele pode ser traduzido como ser, no contexto da frase, ora pode ser traduzido como estar. Quando eu digo assim para vocês, eu sou alta. Esse meu verbo na frase está significando ser, sou. Mas quando eu digo eu estou com sono, então esse estou é o nosso verbo estar, né, no infinitivo. Então, o verbo to be é o mesmo para esses dois sentidos, tá bom? Então, como tem aí embaixo, ó, não existe uma regra para saber quando ele significa ser ou quando significa estar. É preciso a gente compreender o significado da frase que está querendo ser dita ali, como um todo, para nós entendermos o sentido. Se vai significar ser ou estar, certo, pessoal? E o verbo to be, aqui eu coloquei, entenda o verbo to be, né? O verb to be. Entender por quê? Porque muita gente acha que o verbo to be é essas outras palavrinhas que vocês estão vendo aí, ó. I, you, do outro lado, he, she. Muitas pessoas acham que o verbo to be é isso, mas não é. O verbo to be são essas palavras que vocês observam em branco, certo? Porque essas outras que eu acabei de falar, I, que é eu, you, que é você, e os outros que estão em outra cor aí, uma cor mais escurinha, né, um roxo, são pronomes. Ou seja, aquelas palavras que vão substituir um nome. Nós já aprendemos eles. Ele, ela, você, nós, eles ou elas. Isso são os pronomes. Ou seja, o verbo to be, ele muitas vezes vai acompanhar esses pronomes. O pronome, né? Ou o nome de alguma pessoa, tá certo? Ou um pronome demonstrativo, que é outro tipo de pronome. Então, esses que vocês observam são acompanhados pelo verbo to be. Mas o verbo to be não é eles. O verbo to be é am, am, aí onde vocês veem, are, que é o are, e o is. Então, quando alguém perguntar para você o que significa o verbo to be, você vai dizer ser ou estar. Quem são os três verbos to be que existem? Am, is e are. Ok? Então, os três são esses. Mas, vocês vão me dizer, e quando eu devo saber que usa am, is ou are? Quando é que eu sei que usa um deles? Porque você pode perguntar, se são os três, como é que a gente sabe quando usa? Tem a regrinha, certo? Olhem essa tabela que eu coloquei aí para vocês de uma forma bem simples, para que vocês conseguissem entender. I significa eu. Aí esse é o primeiro pronome na tabela. Quando você falar eu, você sempre vai usar o verbo am, ok? Então, esse é o verbo to be, que se usa para eu. Quando eu digo eu sou alta, eu vou dizer I am, onde vocês observam aí, e falar a palavra alta em inglês, que é tall, T-A-L-L, ok? Então, essa frase aí, essa frase que eu dei como exemplo, vai significar sou. O verbo to be aí, am. Porém, quando eu digo eu estou com sono, agora o am, ele vai ter como significado estou. Então, vocês perceberam que é pelo contexto da frase que nós vamos conseguir identificar se vai significar ser ou estar. Ok? Aprendendo a primeira parte, am, que é o am, nós usamos com eu. Agora, he, she, it. Esses outros três pronomes aí. Nós usamos que verbo to be com eles? Com eles, esses três, são os irmãozinhos, eu costumo dizer. Vocês vão acrescentar, usar aí o verbo is. is. Onde tem aí ao lado também. Então, para os três, vocês usam o is, certo? He is, she is, it is. Ok? E por último, nós temos os outros pronomes, que é o we, significa nós, you, vocês, ou você, e they, que é esse último aí,
significa eles ou elas, certo? Então, para esses outros três aí, nós usamos o verbo to be are. A-R-E. Certo, pessoal? Então, lembrem disso. Existem esses três verbos to be aí, vocês observam. Cada um tem o uso, ok? Então, lembrem de quando usa eles aí. Se eu digo assim, Maria é bonita. Qual verbo to be eu usaria para dizer essa frase? Porque vocês concordam comigo que o Maria é, esse é o nosso verbo to be. Lembra que o verbo to be significa o quê? Ser ou estar. Então, quando eu digo eu sou, ela é, nós somos, isso é o verbo to be, ok? Então, Maria é bonita. Nessa frase, qual seria o verbo to be que nós usaríamos? Desses três aí. O is. Por quê? Porque para is, quais são os pronomes que estão ligados a ele? He, she e it. Que é ele, ela, ou ele ou ela, para objetos, animais e coisas. Então, vocês concordam comigo que Maria, desses pronomes aí, se eu fosse tirar o nome Maria e colocar um pronome para ela, eu usaria she, S-H-E, que significa ela. Então, ela é bonita. Então, o verbo to be que eu uso é o is. Ok? Deu para vocês entenderem? Lembrem disso, tá certo? Tanto eu posso usar esses pronomes nas frases, como eu posso usar nome de pessoas. Ok? Se eu dissesse Pedro e João são legais, o verbo to be que eu usaria é o último, are, are, porque eu tô falando eles são legais. Tem duas pessoas agora. A pessoa seria essa última aí da tabelinha. They é o T-H-E-Y, certo? E agora, eu gostaria de mostrar para vocês as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, nós já entendemos o que é o verbo to be, entendemos quando usa. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês na frase. Se eu digo, eu sou alta, isso é uma frase afirmativa. Se eu digo para vocês, eu não sou alta, é a frase negativa. E se eu faço uma pergunta, eu sou alta, isso é a frase interrogativa. Então, eu quero mostrar como é que se forma essas três frases usando o verbo to be, ok? Aqui é a frase na forma afirmativa. Na forma afirmativa, é a mesma coisa que eu já tinha mostrado anteriormente. Vocês vão colocar a pessoa da frase, ou seja, o sujeito de quem nós estamos falando, e em seguida o verbo to be. Lembra que para cada pessoa nós temos o verbo to be correspondente, certo? Essa coluna ao lado, na tabela que vocês observam, é uma forma abreviada, ou seja, uma forma mais curtinha de nós escrevermos a pessoa com o verbo to be. Por exemplo, observem aí a primeira palavra a primeira linha aí dessa tabela. Tem aí I am, que significa eu sou ou eu estou. Nós podemos diminuir essa palavrinha, colocando I'm. Essa outra palavra aí da segunda coluna, essa primeira palavra, fica I'm, que é o I e o M, ok? Então, o que é que a gente tirou aí? Nós tiramos o A, colocamos o apóstrofo no lugar dele. Mesma coisa, observem. Qual a diferença da segunda palavra para a segunda do outro lado? Então, tirou também o A, colocou o apóstrofo. Observem que tem a mesma coisa em todos. Saiu a primeira letra de cada palavra e colocou o apóstrofo. Primeira letra da segunda palavra, desculpa. Da segunda aí do verbo to be. Né? A primeira letra do verbo to be. Saiu ela e colocou o apóstrofo. Certo? Isso é uma forma diferente, uma forma abreviada, mais curtinha de escrever. Porque vocês podem encontrar das duas formas. Se na atividade que vocês vão responder após assistirem a aula, tiver dessa maneira, vocês sabem que é a mesma coisa da forma maiorzinha, ok? Então, são duas formas diferentes de vocês escreverem. Tanto as pessoas falam dessa outra forma, quanto da forma maior, né? Da forma mais longa de escrever. Tem as duas. As duas estão certíssimas, ok? Geralmente, essa segunda forma, a forma mais curtinha, abreviada, ela é usada na fala, muitas vezes. Porque na fala, às vezes as pessoas querem falar mais rápido, então abreviam as palavras também, ok? E aqui ao lado, só pra gente concluir essa forma afirmativa, tem um exemplo. Tem aí pra vocês, ó. I am a doctor. Eu sou uma médica. Ou poderia ser aí, eu sou um médico,
né? Porque doctor, médico, tanto pode ser para masculino como feminino. Nesse contexto aí, o verbo to be significou ser. Já na de baixo tem aí, I am at home. Eu estou em casa. Nesse caso, ele significou estar, né? Ser ou estar aí. Então, vejam que tem esses dois significados. O primeiro teve como significado eu sou e o segundo estou, certo? Ambos usou o verbo to be, porque ele significa tanto uma dessas duas aí formas, tanto ser como estar. E agora aqui nós temos a forma negativa. Na forma negativa, lembra o seguinte, negativa a gente vai negar, falar que não. Então eu preciso colocar em inglês o quê? O not. Então, observem que nessa primeira coluna aí, nós temos a mesma forma da outra. Tem a pessoa, o verbo to be, porém agora nós acrescentamos o not, para dizer que não. Então, a primeira palavra aí, a primeira frase, a primeira coluna, está dizendo assim, ó, I am not. Eu não sou, ou eu não estou, certo? Ao lado é a mesma coisa. Nós temos aí a forma abreviada, tá certo? A forma abreviada de cada uma dessas. Quando é na forma interrogativa, nós não abreviamos a pessoa com o verbo to be. Nós abreviamos o verbo to be com o not. Como assim, professora? Observem o segundo exemplo. Por quê? O primeiro, do eu sou, ou eu não sou, que é o I am not, nós não temos a forma abreviada, certo? Não existe a forma abreviada para ele. Já nos outros existem. Observem o segundo exemplo. You are not. Tem essa frase aí. Como é que fica ela na forma abreviada? Vai ficar, ó, you aren't. Então, nós abreviamos o are e o not, certo? Nós abreviamos essas duas palavrinhas. Vocês vão abreviar o verbo to be com o not. Mesma coisa com os outros aí. Olhem o terceiro exemplo, que é o último que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque os outros são a mesma coisa. Tem aí, he is not. Observaram na primeira coluna? Essa é a forma maior de escrever. E a forma mais curtinha, a forma abreviada, vai ficar he isn't. É como fica a segunda coluna, certo? Então, o is not fica dessa maneira aí. Ok, pessoal? E ao lado tem aí uns exemplos, ó. O primeiro exemplo tá usando she, que é ela, e o verbo to be correspondente, que aí tá abreviado. Observaram? Que tá abreviado, tá uma forma mais curtinha aí, tá a palavra isn't. Segunda palavra aí dessa frase. Tá dizendo, ela não é minha amiga, certo? Então, agora tá significando ser, o verbo to be. Já na de baixo, tem aí, ela não está cansada. Agora o verbo to be está significando estar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês as duas formas para que vocês possam entender que ora significa ser, ora significa estar. E agora, por último, nós temos a forma interrogativa. Na forma interrogativa, é muito simples também. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem a forma afirmativa. Essa coluna é na forma afirmativa. Observaram que tem aí o pronome e o verbo to be. E agora, observe a forma interrogativa. Tem aí o verbo to be e o pronome. Então, na interrogativa, a gente troca de lugar. Se na afirmativa é a pessoa e o verbo to be, na interrogativa vai ser o verbo to be e a pessoa, certo? Então, o verbo to be ele vem para frente dos pronomes. Observaram que o primeiro exemplo tem aí am I. O outro tem are you. E o terceiro tá is he. Então, são perguntas que vocês vão fazer, tá certo? Isso aqui não tem a forma abreviada, a forma mais curtinha de escrever, não, tá bom? Olhem o exemplo ao lado. No exemplo ao lado tem aí assim, ó. Are they Brazilian? Eles são brasileiros? Observem que o are tá no comecinho da frase, antes da pessoa, antes do pronome. E a última frase tem o seguinte, aí. Are they thirsty? Eles estão com sede? Outra pergunta, significando agora estar. Observem que o verbo to be está na frente também. Ok, pessoal, isso é a forma interrogativa.
Então, aqui, só para a gente concluir, tem as 3 formas para vocês. A primeira é afirmativa, a segunda negativa e a última interrogativa, certo? Observem que na afirmativa vem a pessoa e o verbo to be. Na negativa vem os pronomes, né, as pessoas, o verbo to be e o not. Nessa tabela aí está abreviado o verbo to be com o not, vocês observam. E na última, que é a interrogativa, vem o verbo to be e a pessoa. Olhem aí as 2 tabelas juntas, a primeira e a última. Observem a diferença da primeira e da última. Observaram que só trocou de lugar? Então é só isso. Na interrogativa a gente só troca de lugar. Tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso famoso verbo to be, aquele que muita gente tem dificuldade, que acha que é muito difícil, mas é só isso. Vocês viram que é simples, não é tão difícil assim não, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Realizem as atividades para praticarem aí bastante e fixarem melhor o assunto na cabeça de vocês, tá certo? Uma boa tarde para vocês, até a próxima aula.